Bem-vindos a mais um vídeo do canal MOPC Linguística. Hoje nós teremos um vídeo sobre a língua mais falada do mundo, a língua chinesa, também conhecida como mandarim, uma língua com mais de 1 bilhão de falantes nativos e a língua de uma das grandes civilizações da humanidade, uma língua que também é hoje da maior economia do mundo, uma grande potência que está reemergindo como grande potência mundial. E certamente é uma língua que vai passar a figurar entre as mais ensinadas no mundo, embora seja bem difícil. Para começar um pouco sobre o nome da língua chinesa em chinês, existe um pouco de confusão entre os termos. Em chinês, a gente pode chamar no português, a gente pode chamar de chinês ou de mandarim, que é a principal língua da China, a língua oficial da China. Esse mandarim tem essencialmente 3 nomes comumente usados em chinês. Chungwen, que se refere mais à língua falada. Esse Chung significa meio e representa a China, que é o país do meio chinês. E o Wen simboliza a escrita chinesa. Tem também Han Yu. Han é o nome da etnia dominante da China. E Yu se refere à língua falada. Então o termo Han Yu tem uma conotação mais relacionada ao idioma falado, ao passo que Putonghua se refere à língua padronizada pelo governo chinês, que é usada como dialeto comum, ensinado no sistema educacional e usado pela mídia chinesa em todos os níveis, em todas as regiões da China. Então Putonghua não é exatamente a mesma coisa que o mandarim, porque o mandarim em si também tem vários dialetos. Em Pequim já é diferente de Nanquim. Putonghua é a língua padronizada. Significa literalmente língua comum. Putong é comum e Hua é o falar, o discurso. Aqui a gente vê um mapa linguístico da China. As línguas chinesas estão em várias cores, as línguas que pertencem a outras famílias que não pertencem à família chinesa estão em cinza. As principais línguas em cinza são o mongol, o tibetano, algumas línguas regionais montanhesas do extremo sul da China, fronteira com a Birmânia e Tailândia, o uigur, que é uma língua túrquica, da parte ocidental da China, e o cazaque, que também é uma língua túrquica. Entre as línguas chinesas, a gente vê que o mandarim, claro, por ser a língua oficial da China, é a língua que domina em toda a parte do nordeste da China, que é o berço da língua mandarim, e pelas regiões ocidentais da China, que foram povoadas mais recentemente. E eu vou fazer em breve um vídeo aqui no futuro comparando especificamente o mandarim ao cantonês, que é uma coisa muito pedida e tem muita confusão nessa área. Também existe o vídeo aqui do canal sobre as línguas orientais e sobre as escritas orientais, já estão aqui no canal, vocês podem assistir, são vídeos bem longos, mas lidam também um pouco com a diferença entre o chinês e o cantonês. Aqui a gente vê o inventário fonético consonantal do chinês mandarim padrão. A gente vê que o chinês não tem oclusivas sonoras, ele tem apenas P, T e Q, ou P, T e Q. Existe uma diferença entre a oclusiva aspirada e branda. Entre colchetes eu coloquei o símbolo do pinyin, que é a transcrição fonética oficial do chinês, a transcrição para o alfabeto latino. Quando o pinyin difere do símbolo do alfabeto fonético internacional, ele está marcado aí em parênteses, em colchetes, para vocês saberem qual é a letra em pinyin usada para representar um determinado fonema. Então a gente vê que o P aspirado é representado pela letra P, a passo que o P brando é representado pela letra B. O mesmo vale para as outras oclusivas. A versão branda é representada pela nossa letra aqui, nas línguas europeias representa a oclusiva sonora. Mais ou menos o mesmo se aplica às africadas e às fricativas. Quando tem uma aspirada e uma branda, geralmente a nossa surda faz as vezes da aspirada chinesa e a nossa sonora faz as vezes da branda chinesa. Observa que não existe a rótica R, só tem a R e o L. Passando para as vogais, o chinês tem muitas vogais de ditongos e tritongos. Eu não coloquei nem todos aqui, é só um breve guia para vocês saberem como ler o pinyin, como ler a transcrição oficial do chinês de maneira correta. A gente vê que a letra E representa E. Então, Sh, H, Yo. Já Ei não é Ei, é Ei mesmo. Então a gente tem Shei, Rei e Lei. Mas afinal, que também vale para NG no final, também volta a ser Wan, Han, Long. O dígrafo UI é lido Wei, um tritongo. Então, H-U-I é Hui, D-U-I é Dui. O final O-N-G é lido como Então, Lung, Yung. O final Yan é lido como Yen. Então, Yan, Xian, Lien. O I, depois de alguns sons palatais, fica meio que um Sh, Tse, Tse.
É um som meio que uma vogal neutralizada, um pouco rotizada, né? Um pouco retroflexizada. O final é lido wen, então luan, yuan. As labiais fazem o o ficar labializado também, então a gente não tem mo, a gente tem mo, bo, po, fo. Certas palatais com u fazem o u soar como u, então q mais u faz tu, j mais u faz tu, x mais u faz su, y mais u faz u. E o R final soa mais ou menos como em inglês. Whar, sure, jur. E também nós temos nossos queridos tons. Uma coisa que assusta muito o ocidental, que acha que ele tem que cantar. Música não é tão assustadora assim. Os tons do chinês fazem às vezes a nossa sílaba tônica. O chinês não tem sílaba tônica, então eles usam tonalidade para diferenciar certas palavras. Não é tão misterioso assim. Existem 4 tons marcados e um tom neutro, que no pinyin não é marcado com nenhum acento. Eu deixo vocês aqui com um trechinho de um vídeo de uma falante nativa de chinês exemplificando os tons do idioma chinês. Mao, Mao. Mao, 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 Mao. Passando por idioma em si, aqui a gente tem um quadro pronominal do chinês. Um sistema relativamente simples. Não existe diferença entre forma sujeito-objeto, ou retas e oblíquas. Então, tanto faz se o pronome é sujeito ou objeto de verbo, objeto de preposição, ele não muda. E também pode ser usado como possessivo. Se você colocar ele antes do substantivo diretamente, ele pode ser a palavra wo, por exemplo, que é eu, pode ser também meu. Na segunda pessoa tem a diferença entre ni e nin. Nin é a versão mais polida, que você fala com uma pessoa mais velha, numa situação de maior formalidade. No plural não existe essa distinção. Nimen pode ser usado para ambos os registros, polido ou informal. A gente vê aqui no plural, os pronomes são iguais ao singular, só que recebem o sufixo men. E na primeira pessoa do plural tem também o pronome zhenmen, que é um pronome da primeira pessoa plural inclusiva, ela inclui a pessoa com a qual você está falando, uma mistura da primeira pessoa com a segunda pessoa. Significa nós todos vamos, eu e vocês vamos. Não deixe de assistir os vídeos aqui do canal, as línguas orientais, que compara todas as línguas, não só da China, Japão e Coreia, mas também tem o mongol, tem as línguas do sudeste asiático, como o cambojano, o vietnamita, o tailandês, o birmanês, o tibetano, e também o vídeo sobre as escritas orientais, já que esse vídeo aqui vai falar só da língua chinesa e não muito da escrita, embora eu mostre a escrita para ilustração durante o vídeo. O chinês é uma língua SVO, sujeito, verbo, objeto, ou seja, tipicamente o verbo vem entre o seu sujeito e o seu objeto, embora haja algumas exceções em alguns casos. O chinês não tem, propriamente dito, nem preposições nem posposições. Essa categoria de preposição do chinês é preenchida pelos verbos, que são usados funcionalmente, são adaptados para o uso de preposição mais ou menos livremente, embora haja alguns verbos, algumas partículas que já estejam adotadas para o uso de preposição exclusivamente, podem ser consideradas até preposições em alguns casos. Então, por exemplo, o verbo dar é usado como preposição para. O verbo chegar pode ser usado como preposição até algum lugar, etc, etc. Então a gente vai ver depois como funciona isso. O chinês não frontaliza os interrogativos, ou seja, palavras como quem, que, quando, como, onde, não são obrigatoriamente colocadas no começo da oração. Elas vêm na posição relativa à função dela, de maneira idêntica a uma afirmação. O chinês também tem a associação entre sílaba e morfema. Praticamente toda sílaba da língua é um morfema. Não tem palavras como mais ou menos cadeira, que você pode... São 3 sílabas que não existem. Não existe cadeira como palavras, não são elementos nem sufixos. Em chinês não, cada sílaba é uma unidade de significado. E todos os morfemas também só tem uma sílaba, não tem morfema de mais uma sílaba. Então basicamente existe uma correspondência perfeita entre sílaba e morfema em chinês. O chinês é uma língua de tipologia isolante, não tem muita flexão gramatical. Não tem artigos, nem definidos, nem indefinidos, embora o numeral iga pode ser usado como indefinido de maneira bem restrita. Não tem gêneros gramaticais, masculino, feminino, neutro. Não tem marcação de caso, não tem uma partícula ou uma declinação que marque sujeito, objeto, instrumental, possessivo. E também não tem marcação de plural. Substantivo em chinês, você sabe se ele está no plural baseado numa palavra de quantificação que estiver perto, como alguns, poucos, muitos, um numeral como 1, 2, 3, 4, vários, poucos, mais, menos. Não tem um sufixo ou um substantivo que marque o plural. Então a gente vê aqui uma frase básica em chinês, ilustrando a ordem SVO da língua. Nei zhi mao, sha si le, lao shu. Aquele gato
Nei Ji Mao Sha Si Le, matou Lao Shu, o rato. Tecnicamente pode ser ratos também, a gente não sabe se Lao Shu é rato ou ratos, porque não tem nenhum quantificador aí indicando o número, a tradução fica livre. Também o verbo, a gente não sabe se é passado, embora geralmente esse marcador de perfeito indique passado. O sintagma nominal em chinês é dan, determinante adjetivo nome. Zhe ta fan zi, essa grande casa. Então o adjetivo vem antes do substantivo e o determinante vem antes de tudo. O chinês tem os famosos classificadores, ou palavras de medida em alguns casos, que não são exatamente a mesma coisa, mas tem essa função de ficar entre numerais e o substantivo. Você não pode colocar um numeral ou algum quantificador, ou também os demonstrativos, diretamente com o substantivo. Você tem que colocar essa palavra aqui, no caso aqui dessa frase que a gente está vendo, san, ge, ren. Esse ge é o classificador, indica indivíduo. 3 indivíduos de pessoa, 3 pessoas. Não tem como falar san, ren, fica errado. San, ge, ren. O classificador ge é usado geralmente para vários substantivos, meio que o classificador genérico, quando a palavra não pertence a uma categoria muito normal, que não tem um classificador muito claro. Agora, por exemplo, livro leva o classificador ban. Então, san, ban, shu. 3 livros. Ban significa edição, então são 3 edições de livro. Os demonstrativos também exigem os classificadores. Então você não fala je nan ren, você fala je ge nan ren. Esse ge, homem. No caso de gato, o classificador para gato é zhi, então você fala je zhi mao, esse gato. Quando você usa o classificador com o demonstrativo, o valor que ele tem é necessariamente de singular. Então je ge nan ren só pode ser indicado como este homem. Para você colocar no plural, estes homens, você troca o classificador para o xie, que é o classificador plural para qualquer substantivo. Aí, nesse caso não muda de acordo com o substantivo, fica xie para todo mundo. Zhe xie nan ren, zhe xie mao. Você pode usar também o determinante e o numeral. Nesse caso o determinante vem primeiro, o numeral vem segundo, o classificador vem depois e depois vem o substantivo. Zhe sang ge nan ren. O classificador também pode ser uma palavra que tem significado ainda, ao contrário de ge, que não se traduz porque ele não significa mais nada, é meramente uma exigência gramatical do idioma. Existem classificadores que são dotados de significado. Então a gente vê aqui Zhe chun nan ren, essa multidão de homens. Nesse caso a gente vê San ping shui, 3 garrafas d'água. Aí ping é garrafa. San shen shui, shen é litro. Então 3 litros d'água. San pai ren, ren é pessoa. San pai ren, 3 fileiras de pessoas. Então o sistema de classificador, na verdade, ele começou assim. Depois alguns classificadores se tornaram obrigatórios e perderam significado. No chinês não tem flexão verbal, como eu disse, é uma língua isolante, então tipicamente as nuances gramaticais são expressas por verbos auxiliares ou por partículas, preposições, que são geralmente consideradas as partículas independentes do verbo, não são sufixos nem prefixos. Então o verbo auxiliar hui, que também significa poder, ser capaz de, ter a capacidade, saber fazer alguma coisa, também é usado para indicar futuro, opcionalmente. O verbo zai, que é um verbo locativo, indica estar em, ele indica progressividade, eu estou fazendo alguma coisa, eu estou falando alguma coisa, literalmente eu estou no trabalho, ou seja, eu estou no trabalhar, eu estou trabalhando. O verbo seguido de le indica aspecto perfectivo, quando está falando de uma ação específica, um evento específico, que tem começo, meio e fim, está definido no tempo. O verbo com je forma uma espécie de gerúndio, também um tempo simultâneo, que pode ser estativo em algumas leituras. Esse je é bastante capcioso. Quo é um verbo que indica um tipo aspecto experiencial. Você já fez isso alguma vez na sua vida? Você já experimentou isso? Você já fez aquilo? Você já viu aquilo alguma vez na sua vida? Quo literalmente é um verbo passar em chinês. Focando aqui especificamente na partícula le, que é um marcador de aspecto perfectivo e a palavra mais comum do chinês. Sendo, portanto, como o chinês é a língua mais falada no mundo, essa palavra mais falada do mundo. Por exemplo, ta kan le i ban shu. Kan é o verbo ler ou ver. Kan le, ele leu um livro. Pode ser usado também com adjetivos. O adjetivo em chinês, como a gente vai ver mais tarde, também tem a força de verbo. Né? Então o verbo shou literalmente é ser magro. Ta shou le. Não significa que ele era magro, não, porque o le não é passado. Le é perfectivo, de que aquela ação está completa. Então a ação de ser magro ficou completa, ou seja, ele emagreceu. Quando você coloca com adjetivo, ele tem essa força de dizer uma transformação. Você pode até usar no imperativo. Bie, que é o formador de imperativo negativo no chinês. Bie kula, não chore mais. Se você só falar bie ku, é não chore. Mas bie kula dá a impressão que você quer fazer a pessoa parar de chorar. Que o le indica uma mudança de estado. Deixe de chorar, pare de chorar. Você pode usar em frases normais. Ele está aqui, é ta zai cher.
ta zai cher. Isso seria ele está aqui. Agora, ta zai cher la, agora ele está aqui. Ele não estava antes, agora ele está. O verbo ser no chinês, que é o verbo equacional, é o verbo shi. Geralmente liga dois substantivos, ou liga um pronome ao substantivo, e dá a identidade de alguém. Ta shi yue lao shi. Ele é um professor. Como eu já disse, os adjetivos no chinês têm a força de verbo, então eles não precisam de um verbo auxiliar, eles já contêm a noção do verbo ser ou estar em si. Então você não usa eles como verbo shi, você usa eles sozinhos, eles levam um sujeito como se fossem verbos. Então, lao shi han tsungmin. O professor é muito inteligente. Não tem a palavra aí. Tsungmin já é ser inteligente. E a negação em chinês, o verbo é feita com pu. Então, lao shi bu tsungmin. O professor não é inteligente. O verbo locativo do chinês já é completamente diferente. É o verbo tsai. Indica estar em. Lao shi tsai manchou. O professor está na Manchúria. Lao shi tsai manchou kung tso. Lao shi tsai manchou kung tso. O professor trabalha na Manchúria. Observa aqui o verbo locativo tsai vai ser interpretado como uma preposição se a frase tiver um outro verbo. Então na primeira frase só tem tsai. Então ele é traduzido como verbo. O professor está na Manchúria. Na segunda frase tem o verbo kung tso, trabalhar. Então tsai é interpretado como uma preposição na Manchúria. É assim que o chinês faz preposições. Não tem literalmente uma preposição. O tsai ta lou do wai mian. Então você pode também especificar qual é a posição que você está em relação àquilo, colocando um substantivo de posição depois do local. Então, o tsai ta lou seria eu estou no prédio, mas exatamente aonde? Dentro do prédio? Não. Eu estou fora do prédio. Daí você coloca eu estou no exterior do prédio, usando a partícula possessiva de. Wai mian é exterior, ta lou do wai mian é exterior do prédio, eu estou fora do prédio. Vários outros verbos podem ter essa adaptação para uso como preposições. O verbo yun, por exemplo, é o verbo usar. Então a gente tem wo yun yao shi ta kai men. Eu, usando a chave, abro a porta. Ou seja, eu abri a porta com a chave. O verbo usar, yun, é usado para expressar o instrumento da ação. Ou também o idioma no qual você fala. Wo yun zhongwen shuohua. Eu falei, ou estou falando, eu falo em chinês, usando o chinês. Aqui a gente vai para a partícula de, que pode ser vista também como uma espécie de preposição, ela marca o possessivo, o genitivo. É a segunda palavra mais comum do chinês. Ela liga tipicamente dois substantivos e indica que o que está antes dela é qualidade do que está depois dela. Por exemplo, Chungguo de Shoutu. Shoutu é capital, Chungguo é China. Então, Chungguo de Shoutu é a capital da China. E funciona mais ou menos como um apóstrofe S no inglês, China's capital. É o contrário do português. Ele também serve para ligar qualquer tipo de qualidade a um substantivo, pode ser um adjetivo também. Especialmente adjetivos de mais de duas sílabas, obrigatoriamente tem que aparecer com esse te, para se ligar ao seu substantivo. Então a gente tem aqui banchuo, que significa alguém desajeitado, atrapalhado. Tipicamente você não pode falar banchuo nanhai. Você vai falar iga banchuo te nanhai. Banchuo te nanhai, um menino desajeitado. O te também serve para fazer às vezes da nossa oração adjetiva relativa. Então você não tem, como é que você vai falar, é o menino que eu vi ontem. Não tem realmente um pronome relativo em chinês. Então você vai falar o menino do meu ontem ver. Né? Então o menino que eu vi ontem está aqui. Você tem que falar o menino do meu ontem ver está aqui. Só que o ontem ver fica antes do menino. Então, meu ontem ver de aquele menino está aqui. Bastante estranho. Vocês veem como é uma língua totalmente diferente da nossa, né? Fazer pergunta em chinês, você tipicamente, quando a pergunta é uma pergunta binária, que exige uma resposta sim ou não, você coloca ma no final da pergunta. Se você falar ni zai xianggang, você está afirmando você está em Hong Kong. A pergunta ni zai xianggang ma. Você está em Hong Kong é uma pergunta. Ma marca que é questão. Talvez pelo fato do chinês ser uma língua tonal, você não pode usar tonalidade para indicar interrogação, como a gente faz em português. Mas quando a questão é aberta, ou seja, quando a questão não é uma questão de sim ou não, uma questão que implica um conteúdo, você usa um interrogativo sem ma. Você usa a palavra onde, que é nar, ni zai nar. Você está onde?
O onde não é frontalizado, então ele vem depois do complemento, né? Ni zai nar, você está onde? Você está onde? Não pode colocar o nar no começo. Outras aqui, ni yao chu chama. Você quer comer o quê? Você não pode falar o que você quer comer. Chama ni yao chu. Fica errado. Ni yao chu chama porque chama o complemento do verbo chu, comer. Então a gente viu que o chinês é uma língua SVO, o chama está na posição do O, objeto, então ele vem depois do verbo, mesmo numa questão. Ni cantar o shei. Aí a gente sabe que ni é o sujeito e shei é o objeto. Você viu quem? Agora na frase de baixo, shei cantar o ni. Quem viu você? Observa a distinção. Aí quem é que é o sujeito? Você está perguntando quem é o sujeito do verbo. Uma coisa muito interessante no chinês é justamente a formação de palavras. Como uma civilização de uma língua totalmente diferente da nossa, forma vocabulário para expressar a multiplicidade de conceitos, de tecnologias, de ideias que uma língua moderna precisa expressar para uma civilização atual. Então é muito interessante explorar esse lado do chinês, que o chinês é uma língua que evoluiu de maneira completamente à parte da nossa. Eles têm uma maneira completamente diferente de formar vocabulário, que é muito interessante. Um dos sufixos mais usados é esse hua, que forma o que eu chamo de ingressivo. É você entrar naquele estado descrito pela raiz da palavra. Então, xiantai é moderno. Xiantai hua é tanto o verbo modernizar quanto o substantivo modernização. Changshi é cidade. Changshi hua é urbanizar ou urbanização. Então a gente pode falar "这是一个城市化的地区". Essa é uma área urbanizada. Vê o "的" aí que está ligando "地区", que é área, ao adjetivo changshi hua. Aí está sendo usado como adjetivo, então a gente traduz como urbanizado. O chinês realmente não tem um particípio passado verbal, você usa o verbo com o "de" para indicar aquela qualidade de outra palavra. Então a gente tem "zi-tung", é automático. "Zi" é auto, "tung" é movimento. Então "zi-tung hua" é automatizar ou automatização. A gente tem "gung-ye", que significa indústria. Então "gung-ye hua" é industrializar ou industrialização. E uma série de outras palavras muito interessantes, compostas, que não dá para explorar na sua totalidade aqui, porque é muita coisa, mas eu gostaria de dar uma noção de como o chinês forma palavras de maneira diferente da nossa, através de conceitos diferentes. Por exemplo, a palavra nível em chinês é shui ping, literalmente é o plano da água, porque originalmente nível no sentido de nível de nivelado, aquele que está no horizonte, né? Mas também é usado no sentido de nível, por exemplo, nível educacional, xianjing shui ping, nível avançado. O morfema shua significa estudar, aprender. Ele é usado como sufixo para indicar uma série de ciências, a própria ciência em si. Ke é uma disciplina, uma área do conhecimento. Então, ke shua é o estudar de uma disciplina, o estudar de áreas do conhecimento, ou seja, ke shua é a ciência em si. Se você acrescenta o sufixo tia, você tem o profissional daquela ciência. Então, ke shua é ciência, ke shua tia é um cientista. Outras ciências em chinês são Shangwu Shua, a ciência que estuda as coisas que nascem, biologia. Hua Shua, o Hua a gente já viu, indica transformação, né? Ingressivo, mudança. Então o estudo das mudanças é a química. Zhen Lei Shua é o estudo da espécie humana. Tian Wan Shua, Tian é céu, Wan é escrita, o estudo daquilo que está escrito no céu, é astronomia. Se você quiser falar cientificamente, como é que é esse chinês? Como é que é esse sufixo mente, científico? Não tem realmente como derivar um adjetivo de um substantivo. Você usa o substantivo diretamente como adjetivo. Então científico e ciência são a mesma palavra, ke shua. Cientificamente você tem que falar na ciência. Je zai ke shua sheng shi bu keng de. Isso na ciência não é possível. O sufixo chui, que indica ideia, ideal, ideologia, forma os nossos ismos. Então, shehui é sociedade. Shehui chui é socialismo. O sufixo zhe, acrescido ao chui, indica o aderente daquela ideologia. Então, shehui chui zhe é socialista, uma pessoa socialista. Fasciste chui, fascismo. Ziban chui, capitalismo. Ziyou é liberdade. Ziyou chui, liberalismo. Makasi chui, marxismo. E também existem compostos bastante óbvios, lógicos, diretos, como Tan Yao Ping, doença da urina no açúcar, ou seja, doença da urina doce, significa diabetes. Hai Shou Tang, o partido da mão preta, é a máfia. E alguns compostos que realmente desafiam explicações, talvez se percam na filosofia chinesa antiga, e não tem mais como saber por que foram formados, como Tun Xi, literalmente significa
leste, oeste, oriente, ocidente, mas significa coisa. Literalmente a palavra coisa, uma coisa, igetonshi. Um outro composto muito interessante é dióxido de carbono, em chinês. Dióxido de carbono é Yang Hua Tan. Er é 2, Yang é oxigênio, Hua a gente viu, é o ingressivo. Então Yang é oxigênio, mas Hua é oxigenizar, oxigenizado. E Tan é carbono. Então tecnicamente é carbono 2 vezes oxigenizado, um dióxido de carbono. Bom, esse vídeo foi muito legal, espero que vocês tenham gostado. Deixe o comentário abaixo, né? Não esqueça de marcar o like para divulgar mais o canal, divulgar o conhecimento gratuito aqui na internet. E fiquem ligados para os próximos vídeos.